Boa noite, meus irmãos. Pode baixar um pouquinho lá, Felipe, senão os irmãos vão ficar com problema de audição nessa noite. Boa noite, queridos. Paz, meus irmãos. Paz de Cristo para a tua vida, paz de Cristo para as nossas famílias, paz de Cristo aqui para a nossa comunidade, paz de Cristo para a nossa cidade, Joinville. E estou muito feliz de poder estar compartilhando com você, estar dividindo com você esse espaço de culto, esse espaço onde nós estamos oferecendo para o Senhor o nosso culto pessoal, estamos oferecendo para o Senhor os nossos louvores, os nossos cânticos, queridos. Eu não sei como que é isso para você, mas para mim é maravilhoso poder dividir com você esse espaço, estarmos na presença do mesmo Cristo, abrindo o nosso coração, estendendo a nossa vida para o mesmo Cristo, o Cristo que me salvou e salvou você, o Cristo que nos reuniu, que por isso nós estamos aqui em unidade como corpo, queridos, porque nós fomos atraídos pela cruz do Cristo que nós adoramos nessa noite. E para mim é uma alegria, para mim é um momento de festa poder estar aqui nesse culto, depois desse momento de louvor tão gostoso, e agora a gente poder ser alimentado pela palavra do Altíssimo, pela palavra do Deus Criador de todas as coisas, pela palavra que vai no mais profundo da vida humana, pela palavra que nos conserta, pela palavra, queridos, que nos dá uma rota, que nos transforma. Essa é a palavra de Deus. Cremos ou não, essa é a palavra de Deus. E para aquele que crê, então recebe o poder da palavra sobre a sua vida. E que nessa noite a palavra de Deus possa falar com você. Você que está aqui, querido, você que está em casa, você que depois vai ter acesso a esse material, também você é bem-vindo. Então, glória a Deus por isso. Antes de começar, quero só fazer um breve comentário. Quem viu ali no grupo do WhatsApp as fotos que nós postamos do atendimento às famílias que nós fizemos lá no Fátima? Levanta a mão, quem viu? Glória a Deus. Irmãos, foi assim um momento, quem estava, né, Deise estava, tinha uma turminha boa que estava lá, foi um momento muito maravilhoso, né? Débora também estava, né, Débora? Foi um momento muito maravilhoso, queridos. Fiquei muito feliz da Igreja do Evangelho Eterno estar tocando numa comunidade com o Evangelho e com o atendimento social. A igreja detém na sua mão esse chamado, essa vocação, atender espiritualmente as vidas, levando as boas novas, mas também auxiliando os necessitados. E ontem essa igreja cumpriu esse papel. Ontem essa igreja cumpriu essa função. E isso só foi possível, meus irmãos, porque vocês cooperaram. Porque vocês engajaram nesse projeto de sermos uma luz para todos. Aqui nós fixamos alguns papeizinhos com alguns itens que nós reunimos aqui e podemos atender muitas famílias. O Chico e a Célia que estão aqui, levanta a mão ali. É o casal que nos recebeu na casa deles, né, queridos? Estão aqui nos honrando hoje, tá? Bem-vindos. Eles nos receberam na sua casa, reunimos as pessoas lá, né? E lá a gente pôde conversar um pouquinho, chegar perto da comunidade, foi muito bom. Então, glória a Deus, viu, meus irmãos? 2022, essa igreja vai fazer bastante disso. Nós vamos na direção do Vale dos Ossos Secos, queridos. A igreja foi chamada para ir na direção da sociedade a sociedade que está com dor, que está doente. A igreja out, para fora. Nós queremos 2022 uma igreja para fora, meus irmãos. Tocando uma sociedade doente, sem Jesus, sem Cristo, sem paz. E tudo isso está dentro das nossas vidas, através do Espírito Santo. E eu quero compartilhar desse Cristo com a sociedade joinvilense. Nós, irmãos, marquem que eu vou falar para vocês. Nós somos uma igreja 2022 que vamos apontar para Joinville.
Marque, querido, que eu estou falando para você. Está ficando gravado aqui em nome de Jesus. Nós somos uma comunidade, uma igreja viva que 2022 estará apontada para Joinville. Nós vamos atender essa sociedade. Amém, queridos? Amém? Motivados pelo Espírito Santo. Motivados pelo chamado. Motivados pelo envio. Jesus envia os discípulos de 2 em 2. E ele fala: não levem nada. Não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem calçados a mais. Sabe por quê que não precisa levar nada, queridos? Porque o envio basta. Se o Senhor envia, Ele vai prover toda a necessidade para aquele que Ele envia. Ele é Deus, Ele não volta atrás, a palavra dEle não volta atrás. E nós vamos ser uma igreja enviada 2022. Portanto, tudo que nós precisamos, nós vamos ter para que a gente possa cumprir o envio. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Eu não sei se você vibra com isso, mas eu vibro com isso. Eu fico feliz com isso, meus irmãos. Glória a Deus. E quero convidar você já, abra lá a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16. Natal, luz para todos, é o tema da minha mensagem, que eu quero falar nessa noite. Você que está feliz, dá um glória a Deus aí, aleluia. Glória a Deus, eu estou feliz de poder estar aqui, poder compartilhar da palavra de Deus com a igreja que eu congrego há 14 anos aqui. Minha família está aqui, glória a Deus por isso. O texto vai dizer assim, meus irmãos: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Lucas capítulo 2, versículo 11. Você não precisa abrir, só vou complementar. Eu quero falar dessa luz que brilha para todos. Hoje, Lucas 2, 11. Hoje, na cidade de Davi, hoje em Joinville, hoje no Brasil, lhes nasceu o nosso Salvador Jesus, diz o texto da palavra de Deus. Hoje, a luz continua brilhando para nós todos os dias, queridos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Quero falar um pouquinho com você sobre isso. No próximo domingo, meus irmãos, nós teremos aqui na nossa comunidade a nossa cantata de Natal. E você já é nosso convidado. A cantata de Natal é uma celebração que nós fizemos, onde é narrado a história do nascimento de Jesus e dos propósitos do nascimento do menino Jesus para mim e para você. E no próximo domingo, num formato de cantata, nós vamos estar com a igreja aqui decorada, queridos, e você tem a oportunidade maravilhosa de convidar alguém para evangelizar alguém através desse formato que a igreja vai estar para receber aqueles que talvez ainda não conhecem o Senhor, num formato de cantata, onde nós vamos narrar através dos cânticos o nascimento do menino Jesus e o propósito dele. E para preparar, queridos, a nossa igreja aqui, você, o teu coração e o meu coração, nós decidimos aqui entre os pastores pregar ao menos 2 mensagens antes da cantata, falando sobre Natal, sobre esse tema Natal, falando sobre o nascimento de Jesus e os propósitos do nascimento dele.
E na semana passada, queridos, quem estava no culto aqui, levanta a mão na semana passada. Na semana passada, o pastor Egon pregou para nós aqui, lá no texto de Mateus, no capítulo 2, do versículo 1 até o 12, explorando o nascimento do menino Jesus, e as condições desse nascimento, manjedoura e etc. E ao final ele vai dizer que algumas pessoas que se encontraram com Jesus, eles tomaram uma decisão de seguir por um novo caminho. Pastor Egon encerra falando dessas pessoas que têm o contato com Cristo, e pelo contato com Jesus, agora eles seguem por um novo caminho. E hoje, queridos, eu não vou falar dos detalhes do nascimento de Jesus, porque nosso querido pastor Egon falou semana passada. Eu vou explorar, queridos, vou falar dos propósitos do nascimento do menino Jesus nessa noite. A partir desse texto de Mateus capítulo 4, versículo 16, que eu acabei de ler, uma vez que ele fala de um povo, uma vez que ele fala de trevas, de escuridão, e uma vez que ele fala da luz que brilhou, reforçando para nós, queridos, então, o verdadeiro sentido do Natal, através desse texto. Nós temos elementos presentes nesse texto da palavra de Deus, que revelam para nós o verdadeiro sentido do Natal. E eu quero falar com você nessa noite. Você pode dizer um amém, meu irmão? Eu quero falar do verdadeiro sentido do Natal. Eu quero me encontrar com essa palavra. Eu quero convidar você a abrir o teu coração, queridos, para essa palavra. Quero convidar você que está aqui a abrir o teu coração para que a palavra possa encontrar uma terra boa, e para que o propósito dessa palavra se cumpra na tua vida e na minha vida. Eu preciso dela. E o texto começa falando, na parte A do versículo, ele começa dizendo: o povo que vivia nas trevas, ou em algumas traduções, na escuridão, queridos. Que trevas são essas? Que escuridão são essas? Será que nós conseguimos hoje ainda imaginar e entender no nosso coração, nas nossas vidas? Será que eu consigo, queridos, ter um contato de compreensão da palavra, do que esse texto está falando? O povo vivia nas trevas, na escuridão. Que trevas são essas? Que escuridão é essa? Eu acho que muitas vezes nós esquecemos disso. E por isso nós precisamos revisitar muitas vezes. Por quê? Porque um texto como esse fala diretamente dos pilares da nossa fé. Um texto como esse, queridos, fala diretamente da onde eu e você viemos. Um texto como esse vai dizer para mim e para você aonde nós estávamos, quem nós éramos, a situação que nós estávamos, o estado que eu estava. A escuridão que esse texto fala, ele está falando sobre a queda do homem. Começa falando da queda do homem lá no jardim do Éden, queridos, registrado no livro de Gênesis. Lá no começo da tua Bíblia está lá a queda do homem. A queda do homem através da vida de Adão, o primeiro homem, que é o cabeça federal de toda a humanidade. Adão é esse cabeça geral de toda a humanidade.
Portanto, a queda de Adão atinge a todos. Todas as pessoas. Colocando todos no pecado da desobediência. Sem nenhuma condição, querido, de sair por si só dessa condição que nós fomos lançados a partir de Adão. Uma vez que todo ser gerado nasce dessa natureza caída. Então eu começo a abrir aqui, queridos, e começamos a entender a partir da palavra de Deus, quando esse texto fala para nós que o povo estava, onde que o povo estava? Estava em escuridão, em trevas. Às vezes, quando a Bíblia fala de trevas, a gente fica lembrando daqueles filmes de terror, aqueles negócios, aquela cena. Meus irmãos, esquece isso daí. Trevas, escuridão, era o estado que nós nos encontrávamos. Por conta do cabeça federal da humanidade que caiu e pecou contra Deus e desobedeceu, e a partir da atitude dele, agora toda a criação tem uma natureza caída. Então nós estávamos nesse estado, queridos. Esse era o estado daquele povo que o texto fala, e esse também era o nosso estado, o meu e o teu, ou ainda estamos nele, se Jesus não nasceu ainda dentro de cada um de nós. Esse era o estado que nós estávamos. E eu creio em nome de Jesus, que não é o estado que nós estamos agora. Que Jesus nasceu no nosso coração. Aleluia. Aleluia. Por isso, queridos, a carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 3, versículo 23 e 24, se você puder, abra aí, por gentileza. Romanos capítulo 3, versículo 24, esse era o nosso estado. Por que nós precisamos entender o Natal, o que é o Natal? Precisamos falar. Esse era o nosso estado. E o texto vai dizer para nós, Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses destituídos são separados, ou seja, todos pecaram e estão em trevas. Todos pecaram e estão na escuridão. Todos pecaram e estão sem luz. Todos pecaram e estão no juízo, queridos, de Deus. Era assim que aquele povo se encontrava quando a luz brilhou naquele lugar. Era assim que eu e você nos encontrávamos, ou é assim que nós podemos nos encontrar hoje ainda? Destituídos da glória de Deus, em trevas, na escuridão, sem ver a luz. Mas no versículo 24 ele vai dizer para nós, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo favor de Deus, mas com uma condição: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Jesus precisa nascer. Para aqueles que estão destituídos da glória de Deus, precisam reconhecer o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do menino Jesus, que mais tarde ia se entregar numa cruz para que eu e você não ficássemos perdidos, caídos naquele estado de treva e escuridão, mas que nós pudéssemos ter a redenção, mas que nós pudéssemos, queridos, novamente ter a comunhão com o Pai.
Por isso o Natal é Jesus. Por isso o Natal é Cristo. Por isso o Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Por isso o centro das nossas vidas, e deveria ser o centro de todos nós, precisa ser Jesus, queridos, Jesus Cristo. Eu preciso caminhar sempre na direção dEle. Ele é o meu Natal. Jesus é o teu Natal. Jesus muda a minha condição. Aleluia. Jesus cura a nossa natureza caída. Essa cura chama-se Jesus, queridos. Por mais que eu e você estivéssemos num estado impossível de sair, não tinha como sair, mas Ele foi lá e nos resgatou. A luz dele brilhou aonde nós estávamos. A luz dele brilhou, não importa como você estava, onde você estava, mas a luz de Jesus brilhou aonde nós estávamos, e agora nós estamos aqui aonde nós estamos, porque a luz de Jesus brilhou, queridos. Esse é o Natal. E nós testemunhamos nessa noite desse Natal, desse Jesus, e nós louvamos e adoramos com todos esses instrumentos, e com todos os nossos recursos, com a nossa voz, com o nosso oxigênio, com tudo, querido, que nós podemos, nós louvamos a esse Jesus, que é a luz que brilhou na escuridão e nas trevas, aonde eu e você estávamos condenados sob juízo. E para a glória do Deus Pai, nós não estamos mais, porque o Natal nasceu dentro dos nossos corações. O menino Jesus nasceu. Aleluia! 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 Glória a Deus. Esse é o verdadeiro sentido do nosso Natal. Isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Isso nós precisamos ensinar para a sociedade. Nossos filhos precisam saber que eles precisam de Jesus. Jesus nasce com esse propósito, queridos. Eu estou falando desde o começo da minha mensagem, que eu iria falar do propósito do nascimento do menino Jesus. Mas antes de eu falar do propósito, eu preciso falar do estado que nós estávamos. E eu falo do estado que aquele povo estava. E eu falei o que é aquele estado, o que é aquela escuridão, o que é aquelas trevas. Esse era o nosso estado. Faz quanto tempo que você não para pensar nisso? Faz quanto tempo que você não para pensar aquilo que Jesus fez, que só Ele poderia fazer por nós, mais ninguém, queridos. E Jesus nasce com o propósito de nos transportar desse estado que nós vivíamos, da escuridão para a sua maravilhosa luz, como diz a palavra de Deus, queridos, para todo aquele que crê nele. Jesus geograficamente nos transporta de um estado espiritual para um outro estado. E isso é maravilhoso. Isso nós precisamos celebrar, isso precisa encher o nosso coração de alegria, isso precisa estar motivando a minha vida e a tua vida, porque o Natal nasceu no nosso coração, que é Jesus. A luz brilhou no meu coração e no teu coração. A luz talvez brilhou, queridos, na tua depressão, na tua dor, na tua enfermidade, mas principalmente ela brilhou para te salvar, para nos tirar daquele estado. Aleluia. E continuando aqui no texto,
Os irmãos estão acompanhando, queridos? Amém? Na parte B do versículo, ele vai dizer para nós: o povo viu a grande luz. Os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Então eu falo da escuridão, eu falo das trevas. O que é isso? O que é isso, pastor Jean? Eu falo para vocês, mas agora eu quero falar da luz. Que luz é essa? Que luz é essa? O que ela fez comigo, o que ela está fazendo comigo, o que ela pode fazer comigo. Ontem nós fomos no bairro Fátima, e nós compartilhamos dessa luz, em meio à escuridão que as pessoas estão vivendo. E eu fui chamado para isso, queridos. Você foi chamado para isso, meu irmão e minha irmã. E nós fomos para lá compartilhar essa luz. Mas o que é essa luz? O que é essa luz, pastor? Que luz é essa? Nós precisamos falar um pouquinho. O que compõe? O que ela faz comigo? Que luz é essa? Queridos, essa luz é a luz da redenção de Cristo. Você sabe que a redenção é a luz do resgate que Jesus fez pela minha vida e pela tua vida. Quando o texto fala para nós, os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz de Jesus que vai e nos resgata daquele lugar. A luz da redenção, meu irmão. A luz da justificação. A luz do novo nascimento brilhou naquele lugar e brilha nesse lugar todos os dias, queridos, que nós nos encontramos aqui. A luz de Jesus, a luz do novo nascimento, a luz do novo nascimento que nos provoca, que mexe com o nosso interior e pergunta para nós: aonde você está, pastor Jean? A luz da graça abundante, queridos, a luz da nova natureza, a luz do novo nascimento, a luz que me tornou novamente filho de Deus, a luz que me regenerou com o Deus Criador, a luz que agora é o caminho que me leva até o Senhor Jesus, até o Pai. É isso que contempla a luz, quando o texto fala para nós, quando Mateus fala, a luz que brilhou naquele lugar de trevas, a luz que brilhou naquele lugar de morte, é a luz da regeneração, é a luz de Jesus, indo ao resgate daqueles que estavam presos, aprisionados em vícios, aprisionados, queridos, no juízo de Deus. Esse é o Natal, meu irmão e minha irmã. Esse é o Natal que nós celebramos. Esse é o Natal que as nossas famílias precisam celebrar. O Natal é Jesus, aquele que nos regenerou com o Pai. Esse é o Natal, meu irmão. E nós precisamos celebrar, nos alegrar com esse Natal, com esse Cristo, com essa luz que brilhou. Você pode dizer um amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora eu me perguntei, queridos, chegamos nesse 25 de dezembro, então eu falo do estado que o texto fala que o povo se encontrava. Eu trago para a minha realidade. Eu falo da luz. Eu olho para mim e eu pergunto. Chegamos em mais um dia 25 de dezembro, está aí.
Será que eu chego consciente no meu coração, no meu interior, de que esse é o meu Natal? Será que essa consciência do que Jesus fez por mim, da luz que Ele brilhou no meu interior, a luz que Ele brilhou, queridos, me resgatando da onde eu estava, eu chego diante do dia 25 de dezembro, tantas coisas acontecendo, tantas vozes, tantas pessoas falando, tantas propagandas, tantos comércios, queridos, eu chego diante de tudo isso, diante desse cenário todo, e eu olho para mim e eu falo, será que a minha consciência reconhece Jesus Cristo como sendo o meu Natal? Será que eu chego com essa consciência? Será que eu chego celebrando o nascimento do menino Jesus? E tudo que representa esse nascimento para mim e para você, queridos, nós estávamos em trevas, queridos, nós estávamos aprisionados, queridos, nós estávamos sob juízo, e a luz brilhou aonde nós estávamos, e o Senhor nos resgatou daquele lugar, nos deu um novo nome, nos deu uma nova natureza, queridos. Quem fez isso? Jesus, o nosso Natal. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso Natal. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu sei que o Natal é essa época de dar presentes. Eu tenho consciência disso, eu sei. Isso é muito legal, e isso é legítimo. Nós não pregamos contra isso. Acho que você tem que aproveitar essa data e se relacionar, estar com a tua família, comprar um presentinho, isso tudo é legítimo. Mas nós precisamos lembrar, e eu estou aqui para falar para você, precisamos lembrar que a festa de Natal não é para mim e para você. A celebração de Natal não é para mim, para você e para os nossos filhos. A celebração de Natal, queridos, é para Jesus. Nós celebramos a Jesus, celebramos o menino que nasceu, chamado Jesus, e que nasce com um propósito. A festa de Natal é para Ele, pois foi Ele, queridos, que nos resgatou. Ele é, e Ele será para sempre, o nosso grande, maravilhoso presente de Natal. É Jesus. O alvo do Natal não somos nós. Meus irmãos, não podemos permitir que o nosso coração entre nesse trilho tão vazio, tão pobre. A festa de Natal precisa ser Jesus. Não precisa, é Jesus. E eu quero aqui, em nome de Jesus, provocar você, para que você reflita, pare, e perceba como está o teu coração, com relação a essa data. Em nome de Jesus. Estamos chegando, queridos, mais um 25 de dezembro. Como está o nosso coração para esse Natal com Jesus? Ele quer brilhar a luz dele nas nossas vidas, aqui nessa noite. Você pode dizer um amém? Ele quer brilhar, queridos, a luz do perdão que só Ele pode dar para mim e para você nessa noite. A luz da salvação.
a luz do renovo, a luz da graça, a luz da libertação, a luz da verdade e a luz da vida, queridos. É que Ele quer brilhar para nós nessa noite, todos os dias da nossa vida, enquanto nós habitarmos aqui nesse corpo, nessa terra. Nós atravessamos, eu quero caminhar para concluir. Enquanto nós estávamos atravessando essa pandemia, a luz de Jesus estava sobre nós. Mesmo, queridos, aqueles que partiram, estão desfrutando do propósito, do nascimento do menino Jesus, porque estão na eternidade com Ele. Enquanto nós estamos passando por sofrimento e por luta, eu tenho que dizer para você, a luz dele continua brilhando nas nossas vidas. Nós estamos seguros debaixo dessa luz que é Jesus. E eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão e minha irmã que está aqui, saia daqui, queridos, dizendo para o Senhor, nós vamos chegar em mais um 25 de dezembro. Obrigado, Senhor, por a tua luz ter me conduzido até aqui. Obrigado porque apesar de tudo que aconteceu, apesar desse cenário caótico, tudo que aconteceu nesses dias, nesses praticamente 2 anos e pouco aí já de pandemia, obrigado, Senhor, que apesar de tudo, a tua luz continuou brilhando na minha vida, o teu evangelho continua dentro de mim, e por isso eu estou aqui sentado nessa noite te adorando. Aleluia, aleluia. Eu quero, queridos, convidar você a refletir. Pode vir aqui, Juninho, banda, a refletir sobre isso, queridos. Lucas, capítulo 2, versículo 11, ele vai dizer para nós: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador Jesus. Hoje, queridos, o Salvador, Ele pode nascer no meu e no teu coração. Hoje, a luz do nosso Salvador pode brilhar em meio à nossa depressão, em meio à nossa crise no casamento, em meio às nossas crises financeiras, às nossas crises pessoais. Hoje, a luz de Jesus quer brilhar no mais profundo das nossas vidas. Hoje a luz de Cristo, queridos, quer nos resgatar, não importa aonde nós estamos e qual estado nós estamos. Hoje a luz de Jesus quer devolver para você a tua alegria. Hoje a luz de Jesus quer trazer cura para a tua vida, meu irmão e minha irmã, para a glória de Deus.